nós precisamos entender sobre os pressentimentos é que ele tem dois aspectos: a influência dos espíritos, a mediúnica, e o intuitivo anímico. Somos a nossa própria alma que, guardando certos conhecimentos sobre o que nós temos que passar mais à frente, quando essas coisas começam a acontecer dentro da nossa programação, a gente guarda algum tipo de pressentimento. Precisamos também colocar no campo do pressentimento tudo aquilo que está ligado ao que é conhecido como sexto sentido, intuição. Até tem uma expressão que diz assim, intuição feminina, né? Muitas vezes essa intuição, esses pressentimentos, são os bons espíritos nos dando a dica. Mas às vezes também entra nesse campo do pressentimento a telepatia. A proximidade que nós temos uns com os outros pode fazer com que nós percebamos à distância o que está acontecendo com alguma pessoa e tenhamos um pressentimento. Isso pode acontecer também. Outra coisa que acontece às vezes é que a gente tem a emancipação da alma. O nosso perispírito, ele não fica preso ao corpo físico. Então, por vezes, aquilo que a gente acha que é um pressentimento ou um aviso, foi você indo até onde está a pessoa, vendo a situação fora do corpo, volta e vem com aquela ideia. Está acontecendo isso. Tudo isso tem ligação direta com o afeto que você tem àquela pessoa. Também entra nisso, como ele diz aqui, a questão do instinto. Nós temos a nível inconsciente muitas potencialidades que nós conscientemente não sabemos, mas inconscientemente isso pode ser aguçado. Por exemplo, existem animais que, quando você tem a proximidade de um maremoto ou de um terremoto ou de a erupção de um vulcão, esses animais, eles vão embora, eles começam a partir. Tem pessoas que de alguma forma trazem ainda essa intuição, esse instinto, que na verdade, já fizeram pesquisa, tem a ver com a capacidade de sentir micro tremores, só que a gente não percebe isso conscientemente. Só que esses micro tremores, nosso inconsciente, nosso instinto, esses animais percebem e muitas pessoas percebem. Outras pessoas não percebem esses microtremores. Percebem o quê? Os animais. Eles aprenderam através de um processo de observação profunda, aprenderam a olhar as reações dos animais. Então, no tsunami que teve anos atrás, foi documentado que muitos animais, algumas horas antes, eles se afastaram para locais mais altos. Algumas pessoas se salvaram porque ficaram desconfiadas. Então vocês vejam que não deixa de ser um pressentimento. Agora, a pergunta que não quer calar para nós: pode ter sido também que os espíritos tenham avisado a pessoa e a partir daí a pessoa olhou o animal e aquilo veio a ideia? Sim, claro. Pode ser também, porque a gente não sabe. Esse é o problema do pressentimento. Não dá para você distinguir se o pressentimento é um aviso de um bom espírito
ou se é uma intuição sua. Aí Kardec, na outra pergunta, ele pergunta assim: acontece que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre vagos, né? Muito assim. O que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Aí ele dá uma técnica aqui pra gente. Quando vocês se acharem na incerteza, invoca o teu bom espírito ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós. Então, na dúvida, ore. Na dúvida, ore. Às vezes, o pressentimento não é um pressentimento. Às vezes, o pressentimento não é nada. É só um achismo. Por isso que nós devemos tomar cuidado, porque nem tudo que a gente pensa são os espíritos falando com a gente. A gente não deve também cair na fantasia, porque isso pode levar à neurose. Por quê? Muitas vezes é só ciúme. Muitas vezes é só apego. Muitas vezes é só insegurança. Por isso, na dúvida, ore. Você não pode, a partir de uma impressão, tomar decisões, por exemplo. Porque senão, o pressentimento não é bem um pressentimento. É um processo obsessivo. Pode ser que muitas pessoas, acontece o seguinte: uma vez uma conhecida lá do centro, ela disse que aconteceu o seguinte, ela ficou assustada. Ela, quando estava para acordar de manhã cedo, sabe aquela coisa que você está entre acordar, e ela escutou assim: é isso mesmo, inferniza a vida dele mesmo, ele não presta. Falando de quem? Do marido. Ela ouviu a voz. E quando ela ouviu aquela voz, ela levou um susto. O que era aquilo? Era pressentimento? Não. Era o espírito criando já material mental na cabeça da pessoa, para que a pessoa durante o dia criasse confusão dentro de casa. Então, muitas vezes, quando a gente dorme, a gente entra em contato com espíritos que não necessariamente querem o nosso bem. Então, muitas tragédias, muitos crimes são cometidos por invigilância. A pessoa traz dentro de si inseguranças, medos, baixa autoestima. Esse material mental dá sintonia com espíritos que desejam o mal dela e de terceiros. Então, muitas vezes, a pessoa não tem pressentimento no sentido que a gente diz o pressentimento como algo verdadeiro e útil, mas ela é presa de processos obsessivos. Daí que a recomendação que os espíritos fazem no item 523, quando te achares na incerteza, ora, ela é certeira. A oração primeiro nos aquieta, porque o mal sempre é precipitado. Então você não pode simplesmente, por exemplo, minha intuição feminina, e já dizer que esse teu namorado ou teu marido está fazendo alguma coisa de errado. Você tem que orar. Claro que às vezes é certeira, né? Às vezes a mulher vai olhando, ela vai olhando a camisa, vai olhando, até que ela vê lá a marca de batom, né? Aquela intuição vai levando ela. Tem uma conhecida que o namorado deixou ela em casa e ela sonhou que via ele naquela noite no bar com mulheres, outras mulheres. A segunda vez ela sonhou de novo
Só que ela não tinha ciúme dele. E depois não deu outra. E ela arguiu ele, e aí ele... Ou seja, aí quando ela me contou, eu falei, você, como tinha uma ligação afetiva com ele, quando dormia, a sua alma, ou os guias espirituais, ou um amigo, um parente, às vezes nem foi o guia espiritual, às vezes é a mãe, ou a avó, olha só o que esse rapaz não presta, aí leva você lá e mostra. Não deixa de ser um pressentimento, mas na verdade é as nossas forças anímicas e mediúnicas nos ligando uns aos outros. Muitas coisas, Kardec na Gênese vai falar que a intuição, o pressentimento, muitas vezes se afigura uma pessoa que está no alto do monte e consegue ver todo um cenário. Então imagina você lá no alto da montanha, você está lá no alto da montanha, e aqui do alto da montanha você consegue ver o carro passando, tudo que vai acontecer, porque daqui você consegue ver, e ver aqui embaixo tem ladrões esperando. Só que o carro que está aqui, ele não consegue ver aqui, mas você está no alto da montanha, você vê o carro e você vê os salteadores aqui esperando. Então muitas vezes o pressentimento, o sexto sentido, é uma percepção avançada que a pessoa tem de tudo que está acontecendo naquele momento. Às vezes a pessoa está na rua e ela entra no ônibus e desce. É coisa rápida. Você entra no ônibus, olha assim, e muitas vezes não é nada, mas muitas vezes aquele ônibus é assaltado. O ideal para nós é isso aqui, essa informação, nos estimular à vida de oração. A vida de oração não é uma vida carola, porque a oração nos põe em sintonia com Deus. E Deus, a visão espírita de Deus, é de causa primária de tudo, que está ligado a tudo, que sustenta tudo. Então, quando eu oro a Deus, eu me coloco numa sintonia divina. Isso aprimora o meu processo intuitivo para melhor. Há questões também ligadas a uma outra percepção nossa, que é o seguinte: nós possuímos uma coisa chamada aura. Que é uma irradiação dos nossos corpos. Todo mundo tem. Por vezes, quando nós estamos próximos, nossas auras o quê? Se encontram. E, intuitivamente, a gente lê a aura da pessoa. A gente nem sabe o que está lendo. Aquilo, muitas vezes, acontece no passe. O médium passista, muitas vezes, ele entra no campo da aura da pessoa que ele está assistindo e ele começa a ler. E se ele tiver sensibilidade e amor no coração, ele consegue até identificar certos problemas na hora de ajudar a pessoa. Entende? Então, também é um tipo de pressentimento. Muitas vezes, a pessoa que é sensível, ela vai começar um relacionamento e ela começa a ver, já vi relatos disso, ela olha para a pessoa que se aproxima dela e ela vê outros rostos esquisitos. Aí ela já percebe que aquilo ali não é um bom caminho para ela. Aquela pessoa ali está mal intencionada. E ela também não deixa de ser um pressentimento. Nós precisamos o quê? Manter uma sintonia fina, uma sintonia amorosa, de bem com a vida, de alegria.
Se você mantém hábitos saudáveis, você consegue ter dos bons espíritos boas ideias e boas sugestões. Muitas vezes, nossos guias espirituais, eles falam muito claramente com a gente: não entre aqui. Às vezes você está entrando, você vai sair à noite, né? Os jovens, acontece isso, saem muito à noite. Quando a pessoa vai entrar naquela boate, naquele local, vem aí a pessoa quer ir embora, não é o lugar. E às vezes, logo depois, acontece uma pancadaria, acontece não sei o que, quer dizer, o ambiente. Mas se a pessoa não se mantém em sintonia fina, o que acontece? Mesmo que o guia espiritual fale para ela, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a pessoa está em outra sintonia. Então, o contato com os bons espíritos depende também de nós. Aqui fala: ore a Deus, peça ajuda ao guia espiritual. Ok, mas será que a gente quer ouvir? Tem isso também, né, gente? Às vezes você ora mais por dever de consciência e não porque você quer ouvir realmente o que ele tem a dizer. Ele vai dizer: olha, deixa isso lá, mas você quer? Então, mesmo que ele diga deixa isso lá, aquilo ali é como se ele não tivesse dito absolutamente nada. Então, o campo do pressentimento, muitas vezes, a gente consegue perceber que o pressentimento é positivo, ele foi bem cumprido, quando acontece coincidências, coisas que coincidem, positivas. Quando começa a ter coincidência negativa, você está na hora errada, no lugar errado, comece a desconfiar da má influenciação. Agora, quando começa a acontecer coincidências positivas, coisas boas, coisas afortunadas, é sinal de que você está bem orientado intuitivamente. Isso tem a ver com um conceito chamado sincronicidade. A sincronicidade, ela foi estudada por um psiquiatra suíço chamado Carl Jung. E ele vai trabalhar a noção do inconsciente. Ele vai trabalhar que aquilo que nós temos dentro, que a gente não percebe, tem ressonância com coisas externas. Então, muitas vezes, o inconsciente nosso percebe ou nos liga a situações que estão mal resolvidas. E essas situações, muitas vezes, se repetem. E se repetem porque a gente não está com um bom pensamento, com um bom sentimento. A gente não está bem resolvido. São as nossas sombras que estão nos guiando. Com o conhecimento espírita, que Carl Jung não conhecia, nós podemos dizer, como nós estamos numa baixa sintonia, muitas pessoas estão mal influenciadas. E muitas vezes a pessoa está caminhando para uma tragédia e ela não percebe. Sincronicidades negativas, está na hora errada, no lugar errado, pequenas coincidências. Algumas coincidências dessas, positivas, negativas ou neutras, elas acontecem como um alerta. Elas acontecem antes, para nos dizer: olha, ele fez o 6º gol, a camisa que ele usa é número 6. Hoje é o 60º ano do aniversário do time. Isso quer dizer o quê? Nada. Mas tem coisas que não querem dizer nada, são apenas coincidências fortuitas. Mas tem coisas que devem nos deixar atentos para o que virá.
Às vezes a espiritualidade traz pequenos recados nas coincidências. Uma das coincidências mais comuns no meio espírita é aquela que acontece quando a gente abre o livrinho. Já aconteceu com vocês? De você estar precisando da mensagem e a mensagem vem, aquela mensagem que parece que o livro está falando contigo? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu algumas vezes. Não é mais em pressentimento, não é? É mais isso que os Espíritos responderam a Kardec. Quando te achares na incerteza, invoca teu bom Espírito e ora a Deus, ou ora a Deus, e Ele te enviará um dos seus mensageiros. Então, muitas vezes, quando a situação é séria e importante, eles nos trazem a mensagem e ainda nos intuem para que a gente enxergue. Porque muitas vezes a gente abre, a mensagem está ali, mas como a gente não quer ver a resposta, a gente não entende, aquilo não traz nenhum resultado positivo. Uma das coisas que o pressentimento é positivo quando aquele pressentimento trouxe um resultado positivo. Então, muitas vezes, você evitou um problema. Muitas vezes, você criou uma solução. Então, é sinal de que aquele pressentimento, ele foi algo bom. Seja dos espíritos, seja uma construção sua, dos seus méritos. A intuição, ela também, como ele diz, é uma coisa anímica, coisa instintiva, mas ela pode acontecer também por mérito do trabalho da pessoa. Grandes descobertas, elas foram alcançadas devido a grandes esforços. Muitas vezes a gente pensa assim: essa pessoa era genial. Na verdade, essa é uma forma errada de lidar com o sucesso daquela pessoa. Quando você vai ler a vida da pessoa, ela tentou uma vez, tentou duas, passou 8, 10, às vezes 20 anos tentando. E com o acúmulo de conhecimento, ela deu um grande salto. E ela teve sucesso. Então, se você olhar a vida de Alberto Santos Dumont, Nikola Tesla e tantos outros, a gente vai perceber que muitas dessas pessoas, através de tentativas e erros, conseguiram resultados, muitas vezes até por sonho. O sonho às vezes aparece. A fórmula química do benzeno, a pessoa sonhou, mas ela só poderia chegar que aquilo era o sonho, estava levando a fórmula química do benzeno, porque ela tinha muito cabedal, ela estudou muito. Então, às vezes, o inconsciente, ele dá um salto. Às vezes, o salto é feito pelos bons espíritos. Kardec narra na Revista Espírita um sonho que ele teve, que é muito interessante. Ele sonhou com uma invenção nova. Só que como ela era nova, não existia ainda, quando Kardec descreve, a gente que sabe o que é, a gente viu, Kardec viu, de alguma forma, essa nova invenção, que era do pneu. O pneu. E aí ele via aquilo, ele vai descrevendo, e você percebe que Kardec, por algum motivo, foi levado, ou no futuro, ou no mundo espiritual, e ele viu a invenção do pneu. Olha que coisa interessante. Isso não é algo, não é privilégio. Todos nós podemos ser úteis. Quando você encara, muitas vezes, um trabalho como a construção de uma casa espírita, você está fazendo uma obra que vai ser útil. Então, pessoas chegam,
ideias, dicas, soluções. Mas vejam bem, muitas vezes a pessoa chora, a pessoa fala: meu Deus, eu não sei como é que eu vou conseguir fazer isso, como é que eu vou pagar aquela conta. Mas toda a obra visa um fim útil. A solução ela não vem assim, ó, caindo como uma folha na sua mão. A solução é lágrima, é esforço, é dedicação. A pessoa vai ao extremo, e aí o inconsciente dela está receptivo a uma ideia nova. Muitas vezes o pressentimento, a ideia positiva, ela vem por métodos alheios a você. Se você estiver sensível, até as plantas te dão a resposta. Você está procurando aquela resposta. O céu desenha a resposta. O cachorro está latindo, ele está dando a resposta. A pedra está numa forma, está dando a resposta. A TV, você liga a TV, mas a pessoa não está receptiva. Até o cachorro latindo está dando a resposta, mas a pessoa não vê. Isso que muitas vezes os povos indígenas tinham. Eles tinham aguçada a sua percepção. Eu estava lendo ontem com os amigos, a gente estava estudando sobre o Pequeno Príncipe, e o colega, o Márcio, ele tem um livro sobre a vida do autor do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. E aí a gente leu um texto lá em que ele descrevia a paisagem do deserto, porque o Pequeno Príncipe é uma história, não sei se vocês leram, que um piloto de avião encontra um menino no meio do deserto. Só que o Saint-Exupéry, ele trabalhou no deserto como aviador de correio postal por 2, 3 anos. E aí tinha um texto que ele descreve o deserto. E ele fala de como o deserto fala com as pessoas. Como o deserto, no meio daquelas dunas, as estrelas, o vento, como aquilo aguça a percepção das coisas. Como é que depois de um tempo você começa a saber quando tem um poço e quando não tem. O texto é belíssimo. Aí eu até falei, vocês vejam como essa pessoa, esse Saint-Exupéry, ele era sensível. Por quê? Você pode ter uma bela casa, uma bela janela. A gente foi fazer uma assistência, o grupo lá da nossa casa, a uma residência, essa semana, e a pessoa chorando, lamentando a vida. E aí a gente sentado na mesa, a gente ia fazer um culto, né? Na janela tinha colibri, várias árvores verdes, tudo que eu não tenho na minha casa. Uma paisagem lindíssima, cheio de rolinhas, flores. Aí eu falei, engraçado. Olha, aí eu falei pro pessoal, olha ali a janela dela. Né? E a pessoa falando que o fio da casa dela queimou, que não sei o quê, que ela ficou desesperada. Eu falei, você já orou? Não, eu orei. Mas vejam como a pessoa, ela não agradece a Deus porque ela tem uma casa. Quanta gente quer ter uma casa própria e não tem? Não é, gente? Não é difícil? A casa dela, ela tem uma paisagem na janela. A casa da vizinha, o muro é baixo, cheio de árvores e passarinhos. E a gente sentado na mesa para fazer o culto, eu olhando, o colibri correndo, falei, que beleza. E a pessoa, porque o clima emocional dela está down, está muito, ela não vê o que Deus deu a ela, não enxerga. Por isso que a oração, ela ajuda, porque às vezes você está desesperado querendo uma solução. A resposta está aqui, ó. Você está cheio de sede. Você está desesperado, mas o seu desespero faz com que você não veja. O copo está aqui, mas você não vê, porque você está tão desesperado, olhando para o chão. Então, às vezes, a oração, ela é necessária para você ver o que já tem, o que já está ali. Então, o desespero, as ações desesperadas, a exasperação, a violência, a agressividade,
ela rompe com o processo intuitivo. Ela nos tira do contato com o divino. E isso aumenta cada vez mais, às vezes, a desesperança da pessoa. Quanto mais você se sente só, menos sintonizado com Deus você está. Quanto mais acolhido pelo Pai você se sente, mais intuições, ideias, coincidências positivas acontecem na nossa vida. É incrível isso, né? Quanto mais a gente se propõe colocar em contato com o divino, mais a resposta vem. Quanto mais egoísta, egocêntrico, ciumento, possessivo, agressivo a gente é, menos a gente consegue sintonia com o divino. Por isso que essas regiões espirituais trevosas existem. A tradição religiosa, muitas vezes até por meio de intuição ou de mediunidade, via essas regiões. E o que ela voltava dizendo? Que havia um local bom e havia um local mau. E que os maus iam ser jogados no local mau. Só que hoje a doutrina espírita nos explica: ninguém joga ninguém no local mau. Você cria o local mau com a sua mente. E o local mau é criado pela mente das pessoas que cultivam o mal dentro de si. E ao longo do tempo você vai criando uma psicosfera, uma ambiência. Brumosa, escura, lodosa. Tudo isso criado por centenas, milhares, milhões de mentes enfermas. Ninguém colocou aquelas pessoas lá. Ninguém fez julgamento. São Pedro não está na porta barrando a gente de entrar. Não existe isso. O que existe são as leis divinas na nossa consciência. Daí que nós podemos pura e simplesmente pensar em Deus, pensar no amor, pensar na fraternidade, colocar o nosso pensamento numa disciplina mental, numa dieta mental, que nós não aceitemos o pensamento negativo. Quanto mais nós colocarmos essa disciplina, só por hoje, eu não vou falar mal, nem de fulano, você pode até botar o nome da pessoa, nem de ciclano, nem de beltrano. Tenta fazer essa dieta. Pensou, mas a minha sogra... Você já ora, já começa a orar. Com o tempo, a mente, ela aceita o comando. E aquela ideia desaparece. É incrível isso. É que nem comida. Você resiste ao pão se você colocar na mente. Não resiste. Se nunca colocar na mente esse desafio, você nunca vai resistir. Mas se você coloca na mente o desafio, ao longo de alguns dias ou semanas, a mente se habitua. E aquilo... Então o mau pensamento, ele às vezes é um hábito. Que a gente quer se defender da falta de amor que a gente sente. Falta de amor que a gente não vê nos nossos pais, falta de amor que a gente não vê nos nossos filhos para conosco, falta de amor que a gente não vê nos amigos, falta de amor que a gente não vê na casa espírita, entre os parentes, marido, mulher. E aí a gente vai criando uma interpretação violenta para com o mundo. Essa interpretação violenta veda as boas ideias, as boas intuições, os bons pressentimentos. Então a pessoa já está doente. Não percebe que muitas vezes essa visão de falta de amor dos outros para com ela é exatamente isso. Ela é uma interpretação da realidade. A realidade, não sei se vocês
sabem disso. Vocês sabiam que vocês não veem a realidade tal qual ela é? A realidade está aqui. Quando a gente olha isso aqui, a gente não vê exatamente isso aqui. A gente vê o que a gente interpreta. Passa por aqui associações, ideias, experiências, vivências, emoções. E na hora de registrar e entender, a gente entende, mas interpretado a partir de um ponto de vista. Por isso que Emmanuel, no Fonte Viva, ele tem uma mensagem que ele fala que ter razão, a guerra por ter razão, é a guerra não pela verdade, mas é a guerra do ponto de vista. A guerra do ponto de vista te deixa, explorando o nosso tema, numa má sintonia. Impede você da sintonia divina. Francisco de Assis, ele é retratado como um ser que abriu mão de riqueza, fama, glória, até mesmo da ordem que ele criou. Porque tudo é menos do que o contato com Deus, do contato com a essência divina. Quando você se coloca em contato com a essência divina, aí a gente pega aquela frase de Caetano Veloso: tudo se torna lindo, tudo se torna maravilhoso. A gente começa a ter uma visão de como o mundo, a vida, as coisas são uma maravilha, de como Deus está presente na nossa vida. Esse processo nos enriquece. Você fala com o sol, fala com a lua, fala com os peixes, fala com o lobo, fala com a natureza e fala com a alma humana. Você se torna uma pessoa que ama o seu irmão. Seja o seu irmão uma criatura humana, seja o seu irmão qualquer outra criação de Deus. Foi isso que Francisco de Assis conseguiu, um contato com a sua essência divina, que o colocava em correta sintonia com os espíritos iluminados. Então, muitas vezes, as pessoas vinham a Francisco de Assis. Vocês já ouviram falar da Ordem Terceira? Vocês sabem o que é? É uma coisa nova, não existia na igreja na época. Uma pessoa veio falar para Francisco que queria entrar na ordem. Quando ele olha para a pessoa, ele vê: não, você não vai entrar na ordem, você não tem condições de entrar na ordem. Porque ele via que a sexualidade nele ainda era uma necessidade muito grande. E a ordem franciscana, a pessoa teria que ser então ele cria a Ordem Terceira, que é uma ordem franciscana que existe até hoje, para casados, para pessoas, a pessoa não é sacerdote, né? Tem um amigo meu, estudou comigo na faculdade, ele é da Ordem Terceira, ele é casado, tem filho. Então a Ordem Terceira, você é um franciscano da Ordem Terceira, mas você não é uma pessoa que vai fazer voto de abstinência sexual total. Então ela surge quando Francisco não exclui aquela pessoa, muito pelo contrário, ele lê a pessoa, porque ele está olhando para a pessoa com amor. Quando você olha para a pessoa com vontade de que essa pessoa cresça, seja feliz, você é aberto os escaninhos da alma do outro. Lhe é permitido, porque você não vai usar isso. E você viu a aura daquela pessoa? Você não vai usar isso contra a pessoa. Então, Francisco de Assis, ele lê isso lá na pessoa e ele cria uma ordem para homens e mulheres, casais, né, que não vão fazer o voto de castidade. Essa percepção
Você, ao ler a vida de Francisco de Assis, as pessoas iam, não só ele, mas outros grandes nomes, as pessoas iam conversar com essas pessoas, até reis iam conversar com esses homens. Frei Pedro de Alcântara também acontecia muito. Frei Pedro de Alcântara é o padroeiro do Brasil. Vocês sabiam disso? O Brasil tem um padroeiro e uma padroeira. O padroeiro do Brasil é o Frei Pedro de Alcântara. E o Frei Pedro de Alcântara cansou de dar mensagens no grupo do Chico Xavier dos anos 50, porque ele é o quinto varro do livro Ave Cristo. Ele é o personagem quinto varro do livro Ave Cristo. Então, por isso, eu comprei um livro do Frei Pedro de Alcântara sobre a vida dele, e a gente via que ele era uma pessoa altamente intuitiva. E grandes outros vultos também da história eram, assim, sacerdotes, pessoas espiritualizadas, as quais até reis iam consultar, porque essas pessoas tinham uma vida de oração. Nós que somos espíritas, nós temos a oportunidade de ter um contato com informações, nós podemos usar. Esse item 523 nada mais é do que uma grande dica. Ele está nos dando a dica. É lógico que quando você recebe uma intuição, você não pode cair no erro de achar, como eu já vi pessoas, tudo que vem na mente dela, ela dizer que é um espírito. Então você já tem uma opinião sobre o assunto. Você orou, mas você tem aquela opinião sobre aquela ideia, aquele assunto. Aí você achar, Deus está me falando isso. Não, gente, não é assim. Nós mesmo orando, a não ser que você seja médio ostensivo, às vezes você escuta nitidamente a voz do Espírito falando. Persevere. Esse é o caminho. Não desista. As coisas não serão fáceis. Às vezes a pessoa escuta nitidamente, mas não é disso que eu estou falando, que aí já não é mais um pressentimento. Quando você escuta a voz clara, pressentimento, ele não tem como muitas vezes você saber se é de um espírito, se é uma coisa da tua programação, como ele fala aqui, da tua programação encarnatória, se é algo do teu inconsciente, do teu íntimo, da tua alma, se foi fruto da tua vivência fora do corpo durante o sono. Nós, por exemplo, muitas vezes durante o sono, você sai do corpo, vai para lá, para cá. Aí tu foi para lá. Tudo bem, tu voltou para o corpo, tu não lembra de nada. Aí tu vai na casa do teu primo, no churrasco lá na casa do teu primo. Tu nunca foi lá na Boiúna. Chega lá na Boiúna, eu conheço esse lugar aqui. Aí tem aquele déjà vu. Porque na verdade, como tu já sabia do churrasco, durante o sono, tu já com aquela vontade, vou comer, vou me esbaldar. Durante o sono, uma semana antes, você saiu e intuitivamente já foi lá na casa do teu primo, que tu nem conhecia. Mas a alma, quando tu chegou lá uma semana depois, eu estou inventando, tá, gente? Só para a gente entender o contexto. Quando tu chegou lá uma semana depois, eu conheço esse lugar, mas tu nunca esteve ali, mas dá aquela sensação do já visto. Na verdade, você já viu, só que fora do corpo. Isso acontece conosco com muita frequência. É um pressentimento, às vezes, que a gente já está traduzindo. Pressentimento aí, nesse caso, igual a emancipação da alma. Pressentimento, nesse caso, outro caso, igual a telepatia. Você está aqui e sua filha foi na Lapa. E aí você está aqui, mas ó, o raiozinho, a telepatia, aí você já pega o celular e liga, né? É pressentimento? Mas é a telepatia. E a maior telepatia que tem, segundo as pesquisas, é entre mãe e filho.
né? Entre irmão gêmeo também, alguém aqui é irmão gêmeo de alguém? Não? Entre irmão gêmeo, acontece muito. A pessoa que muitas vezes tem um irmão gêmeo, ela sabe mais ou menos, se acontece alguma coisa, ela sente, né? Então, também é um pressentimento. A doutrina espírita traz esses conhecimentos para nós, para que nós tenhamos uma certeza. Semeando bem, nossos caminhos se abrem. Se abrem em que sentido? De ficar rico? Não. Nossos caminhos se abrem da gente ter clareza do que fazer nessa vida. Quanto mais nós colocarmos dentro de nossa alma bons pensamentos, caridade para com todos, perdão das ofensas, carinho, ternura, amizade que a gente doe, simpatia que a gente irradie, mais as coisas boas vêm a nós. Porque o reino de Deus vem a nós. Vem a nós o vosso reino. A gente não fala no Pai Nosso? Quanto mais a gente se coloca na sintonia da caridade, do amor ao próximo, mais o reino de Deus vem a nós. E aí nós nos tornamos um instrumento do Cristo no mundo. Quando isso acontece, coisas boas vão acontecer, porque nós nos tornamos necessários. Aquela pessoa que você ajudou, ela tem uma avó desencarnada, que viu que você vai ajudar a neta dela, você tem condições de ajudar. Então ela te ajuda para que você possa ajudar a neta dela. Isso é muito comum. É uma cadeia de você ajuda um, a caridade tem isso. Você ajuda uma pessoa, essa pessoa ajuda outras duas. É uma corrente do bem. Corrente. O nome é corrente. Essas duas pessoas aqui ajudam outras 4. Tudo isso te beneficia. Tudo isso é a teu favor. Tudo isso amplia. Há casos que a pessoa está reencarnada. Está reencarnada. Só que ela, há 300 anos atrás, escreveu um livro. Esse livro fez as pessoas felizes, ajudou os bons pensamentos, os bons sentimentos, levou as pessoas a pensar em coisas boas. E lá, no país que a pessoa nasceu, estão comemorando 300 anos do nascimento do fulano, que é você. Você está no Brasil, no Rio de Janeiro. Toda aquela boa vibração de gratidão vem a você. Então, a pessoa se torna uma espécie de Gastão. Vocês não devem conhecer o Gastão. Gastão é primo do Pato Donald. São tantas vibrações positivas que tudo para a pessoa parece que... Por quê? Porque isso faz bem, gente. O contrário também. A gente sempre lembra do contrário, né? Você escreveu aquele livro que a pessoa escreve um livro. Por isso que o Leão Tolstói depois escreveu biografias pela Ivone Pereira. Você escreve coisas que muitas vezes podem induzir a pessoa ao suicídio. Também entra, aí já é a corrente que atinge um, que inspira outros. Você vai ter que depois também fazer corrigir. Aí já é o contrário. Mas essa a gente não vai falar sobre isso hoje. Por quê? Nós vamos falar da coisa boa. Semeie o bem, que as intuições boas virão. Semeie o bem, que a nossa sintonia com Deus se amplia. Semeemos o bem. O Chico Xavier, ele já pegava um dinheiro, pegava, por exemplo, 20 reais. Olha só, eu li essa semana isso. Ele pegava 20 reais, trocava e andava com dinheiro para... Ô tio, me dá um dinheiro. Aquele dinheiro
já era intencional para ajudar quem viesse pedir. E aí ele falava que muitas vezes, isso coisa que o Chico falou, tá, gente? Não sou eu não. Ele dizia que muitas vezes, quando você dá não, a pessoa está toda cercada de maus espíritos. Você dá não para aquela pessoa e os espíritos depois ficam de mal contigo. É a corrente do bem, ou da luz, ou das trevas. Muitas vezes a pessoa cai em depressão e ela foi semeando antipatia ao longo do caminho. Rasgava a bola dos meninos, ficava xingando os outros no Facebook, e aí só semeando antipatia. Daqui a pouco ela cai doente, o obsessor está agarrado nela, porque a sintonia dela foi baixando. O obsessor está aqui, ela está aqui, ela foi baixando, rasgou a bola do menino, xingou não sei quem, fez não sei o que, brigou não sei o que, botou remédio para o marido passar mal. Aí cai doente, uma doença complicada. Por quê? Ela corre para o centro. Você acha que o passe vai resolver um problema que é da sintonia da pessoa? Ou tu muda a sintonia, o cara está lá agarrado, porque ele acha que tu ainda te deve, há 1000 anos atrás você... Nós abraçamos voluntariamente esses espíritos, né? E a fascinação nada mais é quando a gente fica agarrado com esses maus espíritos e eles nos intuem só coisas lastimáveis. Então, gente, possamos usar esses conhecimentos da doutrina espírita para o nosso benefício. Fora da caridade não há libertação espiritual. Semeemos o bem, semeemos o bom sentimento, a simpatia, que os bons pressentimentos eles vão brotar na nossa vida assim, ó. Os caminhos vão ficar iluminados, tá bom? Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e que nós possamos usar esse método que os Espíritos deram a Kardec durante todos os dias dessa nossa encarnação, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês.